Olá, meu aluno interessante e interessado aí no mundo de cartórios. Meu nome é Adriano Álvares e eu vou falar um pouco com vocês do porquê, qual é o motivo do concurso de cartório ser tão desejado, né? O desejo de muitos. Por que que você quer ter essa serventia, este cartório para chamar de seu? Por que essa atividade é tão procurada aí pelos estudantes, tão procurada aí pelos operadores do direito? Por um simples motivo. Não, por vários motivos. Então vamos me acompanhar aqui para a gente conversar um pouco aí sobre quais são esses vieses para que vocês entendam como é que o concurso de cartório é tão interessante e por que ele é tão procurado. Primeira razão, senhores, é porque eu não preciso ter OAB. Eu não preciso ter OAB e nem a atividade jurídica prévia. Então eu posso sair da faculdade, Adriano, e já ir para o concurso de cartório? Calma, não é bem assim. A gente tem, igual tem lá na magistratura, um exame prévio chamado de ENAC, né, que é o Exame Nacional dos Cartórios, que acontece no mínimo 2 vezes ao ano, e nós temos esse diplominha para participar dos concursos de cartório por 6 anos. Então fica aqui então o meu primeiro approach para vocês de que a gente tem esse viés, ou seja, não preciso de atividade jurídica, não preciso de OAB. De outro lado, as delegações, como a gente chama, né? Você é um delegatário de uma serventia extrajudicial, você não tem que delegá-la, ou seja, você não tem que sair dela. Ela pode se tornar sua vitaliciamente. Porque uma das extinções da delegação é a morte. Então, se ela é extinta pela morte, quer dizer que você, em sua razão e sua consciência, pode perpetuá-la até a sua morte. Então, ela tem esse cunho vitalício. Ela não está agregada àquela aposentadoria compulsória que a gente tem aí dos nossos queridos servidores públicos. Nós somos servidores por equiparação, mas não somos servidores propriamente ditos, né? Porque nós não temos essa aptidão de ter que aposentar compulsoriamente. Nós ficamos na delegação enquanto estivermos bem, enquanto estivermos na nossa capacidade física e mental para poder praticar os atos ao qual a nossa serventia tem a aptidão, tem o serviço delegado. Certo, senhores? Além disso, a nossa remuneração não está sujeita a teto. A gente recebe do usuário os emolumentos e a gente monta a nossa serventia de acordo com este recebimento, ou seja, de acordo com que a gente vai recebendo estes valores, nós vamos utilizando eles para a nossa gestão. Então nós temos uma liberdade aí em relação à nossa gestão, em relação à nossa gestão administrativa como um todo e também da nossa gestão operacional. Então eu escolho qual serventia, qual o tamanho da minha serventia vai ser adequado para aquela especialidade. Quais são os prepostos? Quem são os prepostos? Então eles não vêm por concurso. Eu escolho quem eu contrato. E lógico, me responsabilizo por isso. Então toda a carga de responsabilidade cai sobre o delegatário. Então ele tem que responder para o seu corregedor, né, e junto aos tribunais, por aquilo que ele está efetivamente agregando na sua administração e na sua gestão. Logicamente que tem um mínimo operacional. O mínimo operacional é aquele que eu consiga transmitir o serviço para os usuários. Então, os usuários, de acordo com o volume, é que vão me demandando. Mas se eu tiver uma boa gestão, logicamente terei um bom rendimento. Então, a gestão faz todo o diferencial numa serventia extrajudicial. Além disso, senhores, a gente tem aquele nosso contato aí direto, né, com as pessoas, né? A gente pratica atos para o particular, para os particulares. Então a gente vê a sociedade sendo mexida lá no tabelionato de notas, no tabelionato de protesto, no registro civil das pessoas naturais, nos registros de imóveis, no registro de títulos e documentos e também nos civis das pessoas jurídicas. Então a gente vê uma movimentação em relação a isso.
Mas Adriano, eu ainda sou novo para participar de concurso de cartório. Entendi aí o ENAC, que vai me dar um diplominha para eu participar dos concursos por 6 anos. Mas será que tem alguma estatística para falar aí quando é que a pessoa assumiu a sua primeira delegação? Veja, senhores, nós temos aí o raio-x da Anoreg. A Anoreg fez perguntas aí para o país todo, né, que é a nossa Associação de Notários e Registradores, para que eles respondessem qual foi a idade que eles pegaram a primeira delegação. Se vocês olharem, entre 21 e 30 anos é quase metade. Vamos de novo? Metade, quase metade dos delegatários que pegaram a sua primeira serventia. Além disso, se vocês forem olhar ali entre os 31 e 40 anos, tem mais 26%. E dos 50 até os 60, tem 2%, 2 a 3% que foram pegar a sua primeira serventia. E qual é a profissão, Adriano? Né? Porque eu escuto muito que juízes, promotores, os próprios oficiais ficam aí tentando os concursos um atrás do outro. Mas quem são estes delegatários que assumem já essas primeiras serventias? 41, quase 41% são estudantes. E aí você vai ter as outras diagramações que eu estou colocando na tela para vocês entenderem aí o contexto geral dessa delegação. Tá? E o que nós temos diante de tudo isso? Nós temos aí a satisfação do usuário. Essa atividade é muito interessante por conta da satisfação do usuário. A avaliação nossa é muito alta, é cerca de 76%. Então a gente é muito bem quisto pela população na nossa atividade. E a gente cresce ao longo dos anos, tá certo? Pode ver que em 2022 a nossa importância para a sociedade representou 72%, segundo o Datafolha. Tá? Fica então aí a nossa menção honrosa aí para que a gente consiga superar e chegar aos 75%, 80% na atividade. Né? Que a gente consiga que a população veja que realmente o serviço extrajudicial ele é muito importante. Importante e agora mais do que nunca informatizado. Ele é totalmente eletrônico, através da SERP, através do e-notariado e através das nossas maiores centrais aí do país. Você não precisa sair de casa para participar e para fazer o contexto social de uma serventia extrajudicial. Você consegue fazer tudo da sua casa. Senhores, espero que tenham gostado aí do que nós apresentamos aí para vocês. Foi um grande e um efusivo abraço aí para todos que me acompanharam até agora. Não deixa de dar o seu like, de curtir a página do Estratégia, de me acompanhar lá nas redes sociais, né, de fazer parte aí das redes sociais institucionais e também na minha particular, Adriano CS Álvares, lá no Instagram, para que você tenha tudo e saiba tudo sobre este nosso mundo de cartórios. Até mais!